Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã para meditarmos juntos, na palavra do Senhor e ganharmos um fortalecimento para a nossa fé, algo tão importante para estes dias, onde estamos vivendo tempos difíceis e complicados, com muitas confusões e palavras e circunstâncias que estão apertando e trazendo pressão sobre muitos cristãos e sobre aqueles que realmente querem seguir a Jesus Cristo. Eu quero que você abra o seu coração, abra o seu entendimento para a palavra de Deus. Quanto mais nós recebermos a palavra de Deus, mais orientação nós teremos para a nossa vida. E através da palavra, nós vamos conhecer o Senhor e vamos dedicar as nossas vidas a Ele. É impossível que o cristão tenha uma vida plena em Cristo sem se dedicar ao ensino, ao aprendizado da palavra de Deus. Tudo isso faz muita diferença na vida cristã. E é importante que você se desperte nesse entendimento. Nós muitas vezes reputamos a palavra como algo difícil, complicado, não é? As pessoas têm pouco ânimo, pouca vontade de ler, de aprender, de se dispor a meditar e contemplar. Mas é importante que nós possamos entender que é através da palavra que o Senhor se manifesta ao seu povo. É através da palavra que o Senhor se faz conhecer. Então é impossível realmente termos uma vida plena com Deus se nós não estivermos dispostos a ouvir, a aprender como é a fé, o como nós vamos viver nesse tempo de tantas dificuldades e de tantas complicações. Então veja só, estamos aprendendo nesse tempo como foi a formação da igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja, como viviam os irmãos, quais eram as dificuldades que eles estavam passando. Nós já temos visto aqui em vários capítulos do livro de Atos. E agora chegamos no capítulo 20, vamos do verso 7, do verso 1 até o verso 6. Está escrito: Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra Paulo, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia. Sópatro, de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo, da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Então, ontem nós vimos que grande confusão se deu lá em Éfeso, com aqueles homens que eram os artífices, que faziam os ídolos de Diana, não é? E que confusão isso trouxe lá naquela cidade. Paulo foi embora de lá, mas antes disso, ele chama os discípulos, como nós vemos aqui no verso 1, chamou os discípulos, tendo-os confortado, depois que cessou o tumulto, está escrito, Confortou os discípulos, fortaleceu a fé dos discípulos. Sabe, gente, nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão nos dias de hoje. Diante das lutas e dificuldades, as pessoas desejam as soluções para cada problema. Mas aqui nós vemos realmente o fortalecimento da fé. Vemos o fortalecimento da vida cristã, para que eles estivessem cada vez mais firmes naquilo que eles estavam aprendendo sobre o Evangelho de Cristo, não se deixando dominar pelas pressões e pelos levantes e movimentos que estavam ao redor da igreja. E nós precisamos copiar isso nesse tempo, dessa referência bíblica tão importante para todos nós. E veja só, ele então confortou os discípulos e partiu para a Macedônia, não é? Atravessou pelas terras e fortalecendo os discípulos com muitas exortações. Dirigiu-se para a Grécia, onde ele ficou ali 3 meses. Tendo havido lá uma conspiração, como sempre havia, uma conspiração dos judeus contra o apóstolo Paulo. O que aconteceu então? Ele estava para embarcar rumo à Síria, mas aí ele determinou voltar pela Macedônia. Então, as circunstâncias que aconteciam ao redor, na vida dos discípulos ou sobre a igreja, fazia com que muitas vezes eles tivessem que mudar. Sim, mudar aquilo que eles estavam dispostos a fazer. Ele queria ir para a Síria, mas então ele fez uma volta pela Macedônia. Então, estas disposições acontecem até os dias de hoje na vida dos discípulos.
Só que me parece que diante das coisas, das disposições de fé das pessoas hoje em dia, os seus desejos não podem ser mudados, os seus desejos não podem ser alterados, não pode acontecer alguma coisa que me deixe realmente aborrecido ou abatido. Então, eu nesse tempo tenho percebido a necessidade de nós crescermos no nosso amor por Cristo, entendendo realmente o quanto nós estamos dispostos a sofrermos por causa do Evangelho. Isso significa o quanto eu estou disposto a abrir mão de alguma coisa minha vontade, meu tempo, minhas disposições, meus desejos, por causa de Cristo. Isso significa para atender outra pessoa, para abençoar alguém, para falar do Evangelho, para servir ao Senhor Jesus, para servir o meu próximo. Estou disposto realmente a desfazer o meu orgulho. Estas coisas são importantes e devem falar profundamente ao nosso coração. Então, o que ele fez ali? Acompanharam até lá alguns discípulos que estavam sempre com ele e ele ia ensinando. Veja, as dificuldades de Paulo não o impedia de ensinar. E não impedia aqueles irmãos de se disporem realmente a seguir o apóstolo Paulo. Veja que coisa interessante nós precisamos aprender aqui. Quando as pessoas veem qualquer sinal de sofrimento, de dor, de problema, elas falam, tem coisa errada aí. Quando nós vemos aqui na igreja primitiva que as dificuldades e aflições não eram limites, não era exatamente aquilo que impedia o ensino, pelo contrário, confirmava que aqueles homens estavam sofrendo e sendo perseguidos por causa de Cristo. Não era uma questão pessoal. Então o que eles fizeram? Estes nos precederam esperando-nos em Trode. Essas palavras aqui na terceira pessoa do plural mostra que o apóstolo Paulo estava com alguém e me parece que ele estava nesse momento com Lucas, né, que escreveu o Evangelho. Então, depois dos dias dos pães asmos era Páscoa, né? Navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. Uma semana fazendo o quê? Descansando, dormindo, relaxando? O apóstolo Paulo ensinava, fortalecia, firmava, confirmava a fé daqueles irmãos. Ouça, querido irmão, fortaleça a sua fé em Jesus Cristo. Apoie-se na palavra. Creia e dedique-se, abra o seu coração para ouvir a mensagem do céu, para a mensagem de Deus. Ouça, o Senhor tem poder para transformar a tua alma, para salvar a tua alma. Isso faz muita diferença, porque é a eternidade no céu contra a eternidade no inferno. Veja, Jesus veio trazer isso, salvação para o homem, através do perdão e da remissão dos pecados. Então abra o seu coração, receba a palavra do Senhor. Eu desejo realmente que cada vez mais você fique firme e fortalecido na fé.